Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Recentemente, uma grande polêmica se espalhou no país, vocês devem ter acompanhado, em relação à comemoração ou não da data de hoje, 31 de março, em alusão ao que ocorreu em 1964, e que alguns chamam de golpe e outros chamam de revolução. Obviamente que eu não vou entrar no mérito dessa questão, até porque não é este o foco da mensagem de hoje. Mas eu gostaria de focar como essa polêmica acaba chamando a nossa atenção sobre as diversas maneiras como as pessoas lidam com o passado. Algumas vivem no passado por causa de um saudosismo de lembranças tão maravilhosas que simplesmente elas não acreditam ou se negam a acreditar que o melhor ainda está por vir. São pessoas presas no passado. É comum ouvi-las dizendo assim: bom era no tempo em que eu... Ou então, aqueles tempos não voltam mais, e assim por diante. Outras detestam o passado e fazem tudo para não se lembrarem do passado, seja porque estão presas na culpa ou na vergonha por algo que aconteceu ou que fizeram, e por isso desejam enterrar definitivamente o seu passado, seja porque a mágoa e a vingança fazem com que eles desejem hoje dar o troco pelo que aconteceu ontem. Mas será que há uma maneira divina de lidar com o passado? Será que Deus nos ensina de maneira mais saudável e abençoadora como revisitar o passado? Como lidar com o passado? Eu acredito que sim. E eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 77, Salmos 77, porque eu creio que lá nós podemos aprender como lidar com o passado. A mensagem de hoje tem como tema revisitar o passado para ressignificar o presente. Revisitar o passado para ressignificar o presente. Vamos ler juntos o Salmo 77, eu leio e os irmãos acompanham. O título desse salmo é As Grandes Obras e a Misericórdia de Deus. Foi escrito por Asaf, ao mestre de canto, Jedutum. Diz assim a palavra de Deus: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso Ele não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, e também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem
os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, na tua santa e bendita presença nós nos colocamos agora com a certeza de que tu sim estás aqui no meio dos louvores da adoração do teu povo, porque tu és Deus que reúnes filhos e filhas como um pai, para ao teu redor e para a tua glória te oferecerem culto e adoração. E nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a este lugar, nos tirou de onde nós estávamos, não somente hoje, mas desde sempre, quando estávamos perdidos e o Senhor nos achou, quando estávamos evadidos e o Senhor nos buscou. E por isso este culto é para Ti e para a Tua glória, apenas e tão somente. Nada precisamos além daquilo que Tu já fizeste em nós e por nós. Mas se por Tua graça e misericórdia, mais uma vez, quiseres ser propício para cada um de nós e falar ao nosso coração, nós Te daremos glória e honra, Pai. Porque nós precisamos sim ouvir a Tua voz. Nós precisamos sim refletir hoje no presente acerca das coisas do passado, não para que elas nos destruam, mas para que elas nos ensinem. E assim venham a pavimentar, ó Pai, um caminho reto e plano no futuro para a glória do Teu nome em cada vida aqui presente. Fala conosco, nós que estamos aqui, também aqueles que estão nos assistindo, onde quer que eles estejam, visita-os com a Tua graça, assim como estás aqui conosco, visitando-nos com o Teu poder. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. A melodia e a condução deste salmo, você viu, é de um homem chamado Jedutum. Possivelmente quem escreveu a letra, como diz o texto, foi Asaf, um homem que liderava o louvor no templo do Senhor. Mas Jedutum, cujo nome significa louvar e celebrar, é citado aqui e no Salmo 62, como sendo alguém que conduzia, talvez um maestro, talvez alguém que dividia as vozes do coral do Senhor, e possivelmente ele conduzia esses louvores, até mesmo em ocasiões fora do templo, quando, por exemplo, a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém, a ponto de ele, à frente do povo, dirigir-se ao Senhor em louvor e adoração, e o povo consigo. Assim como ele e assim como os irmãos que cantaram, quem dirigia louvor, dirigia o povo de Deus para louvar a Deus e para fazer o povo refletir naquilo que estava cantando. Louvor a Deus nunca será uma mera apresentação de recursos vocais ou instrumentais. Louvor a Deus sempre será conduzir o povo a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a dar a Deus a glória devida ao seu nome. Jedutum era especialista nisso. Diferentemente dos 3 salmos anteriores, o Salmo 74, 75 e 76, esse salmo é um salmo que tem uma característica bem pessoal. Veja que ele fala sempre na primeira pessoa do singular, diferentemente desses anteriores, em que, possivelmente, de uma maneira plural, ele estava focando naquilo que o povo adorava quando estava num templo, assim como nós. Aqui é Jedutum que fala de algo que tem a ver com sua experiência, que remetia claramente ao passado. Havia uma angústia muito clara no coração desse homem. Veja no verso 2, que ele diz assim: no dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, e a minha alma recusa consolar-se. Essa angústia, no entanto, não o levava a um desespero, porque é muito claro que ele faz uma reflexão sobre a pessoa e a obra do Deus a quem ele se dirigia em oração, e que era o Deus da aliança, Jeová, Javé e Yavé. Veja que no Salmo 3 ele diz: lembro-me de Deus, enquanto ele lembrava do passado. Assim, entre pensar sobre o momento presente em que ele estava vivendo, e no qual parecia que Deus havia se esquecido dele, veja, ele disse: esqueceu-se Deus de ser misericordioso, em sua ira refreou sua compaixão, e aí ele segue mais 2 ou 3 reflexões. Ele prefere lembrar que Deus já fez coisas maravilhosas. Ele diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras e considerarei todos os seus efeitos. O salmista então chega à conclusão,
a ponto de dizer: Senhor, teus caminhos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? O que faz um homem, irmãos, profundamente angustiado com aquilo que vivia no presente, olhar para o passado e não reforçar ainda mais a sua angústia. Pelo contrário, ter uma visão bem realista do passado, saber exatamente o que aconteceu, as lutas que passou, mas conseguir ressignificá-las no presente. Esse processo está todo ele convergindo para o uso de uma palavra só que se repete várias vezes nesse texto, que é a palavra zakar, que em hebraico significa lembrar, recordar, trazer à memória, trazer à mente, ou no passivo, ser trazido à lembrança, ser lembrado, estar no pensamento, ser trazido à mente. Tanto é que quando os judeus fazem um monumento para as futuras gerações, eles chamam esse monumento, fosse uma pedra ou uma coluna de pedra, de zeker, memorial, lembrança. É o processo de rememorar, de relembrar que fazia Asaf, olhar para o passado, revisitar o passado, sentir a angústia do momento presente, mas ressignificar o passado para que o presente pudesse ser diferente. Eu gostaria de propor 3 reflexões para os irmãos essa manhã, acerca de como nós podemos revisitar o passado para ressignificar o presente. E eu espero que Deus fale ao seu coração. A primeira delas, fica muito clara no texto, é que nós devemos primeiramente entender o tempo, passado, presente e futuro, como uma dimensão humana, algo do qual ou da qual Deus está completamente livre. Deus não está no tempo, mas Ele controla o tempo, Ele o controla soberanamente. Se você olhar direitinho o que o salmista diz, Asaf, você consegue entender como quase uma visão, uma imagem das coisas todas acontecendo aqui nesse plano terrestre, nessa vida humana, e Deus contemplando fora desse tempo e agindo sobre essas coisas. Especialmente quando, a partir do verso 14, ele faz uma coleção de episódios, ele menciona uma coleção de episódios do que Deus fez. Ele diz assim: olha, tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. E aí ele repete todas as coisas que Deus faz, quando, por exemplo, verso 16, ele abre o mar morto, abre o mar vermelho, viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, e até os abismos se abalaram. Ele age em cima do monte, desferindo relâmpagos e trovões, por isso ele faz menção a esses fatos da natureza como expressões de Deus na terra, ainda que vindo do céu. Ele diz: o ribombar do teu trovão, verso 18, ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo e a terra se abalou e tremeu, possivelmente relembrando aquele momento quando, em cima do monte Sinai, Deus trazia a lei para Moisés. E aí ele relata de maneira reduzida, dizendo o seguinte no verso 20: o teu povo, sim, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Deus está fora do tempo. Ele não se limita ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. Para Deus há um eterno presente, porque Ele não trabalha no nosso cronos humano, na sequência de passado, presente e futuro. Mas isso não quer dizer que Deus está alheio ao tempo. De uma maneira que só Deus pode fazer, Ele não está preso ao tempo, mas intervém no tempo. E essas citações todas demonstram que na cabeça e na memória de Asaf, a primeira reflexão que possivelmente nós podemos fazer é que o tempo precisa ser entendido como uma dimensão humana. Mesmo quando e sob a intervenção de Deus, mas como uma dimensão humana. Portanto, a consequência disso é que aquilo que eu chamo de passado, aquilo que eu vivo no presente, aquilo que eventualmente me torna ansioso pelo futuro, está completamente
disponível diante de Deus como um belo e único presente, no qual Ele intervém completamente. Se eu sou o povo dEle, então eu sei que Ele está no controle. O tempo, portanto, não me assusta. O passado não deve me assombrar. E o futuro não deve me assustar. Porque para Deus, que tem nas suas mãos a ampulheta do tempo que baixa e levanta de acordo com a sua soberana vontade, Ele e eu sabemos, como povo da aliança, você e eu também, que Ele está no controle de todas as coisas. Se isso é verdade, eu creio que é verdade, e assim a palavra de Deus me autoriza, porque Ele mesmo diz em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Então, passado, presente e futuro não significam absolutamente nada para nós, irmãos. São medidas de tempo humanas, que muitas vezes têm um significado de nós entendermos que a vida está passando, e precisamos sim refletir sobre isso, mas não devemos ficar presos nessas categorias. Viver, portanto, como um eterno presente é, de alguma forma, estar sintonizado com Deus, porque é preciso, antes de tudo, entender que o tempo, como dimensão humana, é algo do qual Deus está livre, embora controle soberanamente. A segunda reflexão, que é importante, no entanto, olhar para o passado como um marco, algo que está posto e não volta. Os judeus têm um costume, de todas as vezes que eles querem marcar alguma coisa que deve ser perene, que não deve ser esquecida, que sirva como marco, ao invés de eles plantarem uma árvore, ao invés de eles plantarem uma flor, eles colocam uma pedra. Eles colocam uma pedra. Aquela pedra que tem uma perenidade muito maior do que uma flor, que pode ser arrancada, que pode ser secada, que pode murchar, os faz lembrar, sacar, trazer à memória aquilo que no passado foi importante para eles. Daí porque revisitar o passado não é necessariamente você estar preso no passado, mas também não é esquecer o passado. O passado precisa ser lembrado. O passado deve ser lembrado. Mas como um marco de alguma coisa que está posta. Do passado só resta uma coisa que eu e você podemos e devemos tirar: lição. Porque se ficarmos presos no passado como se pudéssemos modificá-lo, aí nós faremos o contrário, o passado nos aprisiona. Ah, se eu tivesse, ah, se tivesse acontecido, ah, se eu soubesse hoje, ah, se eu tivesse me prevenido, assim, não adianta nada. O salmista prefere lembrar, mas lembrar como um marco de algo que está posto e não volta, mas deixa uma lição. Veja se você consegue perceber nas palavras dele essa realidade. Ele diz assim: lembro-me de Deus, verso 3, e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Aqui nós temos claramente um paralelismo da poesia hebraica. Lembro-me está para medito, como passo a gemer está para desfalece o meu espírito. Você sabe que em hebraico, eu já tenho dito várias vezes na igreja, a poesia hebraica não faz rima sonora, faz rima de significados. Em outras palavras, ele estava dizendo que ao lembrar de Deus, certas angústias vinham ao seu coração quando ele meditava. E essa angústia lhe fazia muitas vezes sequer pregar os olhos, de tão perturbado que ele estava, verso 4, que ele nem podia falar. E aí ele diz: eu penso nos dias de outrora, e trago a lembranças os anos de passados tempos. E essa reflexão lhe fazia perguntar: será que o Senhor agora rejeitou-nos para sempre? Ele nunca mais é propício, verso 7, cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações, Deus se esqueceu de ser benigno, na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias. E aí ele tira a lição: não. Isso é a minha aflição que me faz pensar dessa forma. Veja o verso 10. Então disse eu: isto é a minha aflição. E aí no verso 11,
ele continua recordando, mas veja o que ele continua recordando. Recordo os feitos do Senhor, me lembro das tuas maravilhas de antiguidade, considero também nas tuas obras todas e cogito nos teus prodígios. E aí ele faz uma pergunta só, que é suficiente para derrubar todas as outras. A pergunta que ele faz está no verso 13, que Deus é tão grande como o nosso Deus? Uma só lembrança do que Deus já fez é suficiente para desfazer as lembranças todas de episódios e de mágoas, de vicissitudes e dificuldades que você já viveu na vida. É isso que o salmista está querendo dizer. Basta lembrar do Senhor. Esta é a grande lição, olhar para o passado e poder ressignificá-lo é olhar para o passado com o conhecimento que você tem de Deus hoje e que lhe faz revisitar o passado, ressignificando todas aquelas experiências e entendendo cada uma delas como parte do propósito de Deus para a sua vida. Até mesmo aquelas que foram trágicas, até mesmo aquelas que lhe trouxeram angústias, até mesmo aquelas que lhe trouxeram decepções e mágoas. Você não seria o que é hoje, e não conheceria o Deus que você conhece hoje se não tivesse passado por cada uma delas. E essa é a grande lição do texto, que o passado é importante a ser olhado como um marco, algo que está posto e não volta. E finalmente, a terceira e última lição é que é fundamental dar ao passado um novo significado, porque as lições que ele pode trazer no presente podem aplanar o seu caminho para o futuro. Eu imagino que Asaf, fazendo toda essa reflexão, como Deus havia conduzido como rebanho o povo do Senhor pelas mãos de Moisés e de Arão, tenha conseguido chegar então a essas conclusões, de que o caminho de Deus, verso 13, é de santidade, completamente separado do trivial e do comum que outros poderiam fazer, que Deus é um Deus que opera maravilhas, verso 14, e que entre todos os povos tens feito notório o teu poder. Em outras palavras, Asaf tinha chegado a uma conclusão tão profunda daquilo que no passado era a experiência e que ele tinha extraído dela uma lição, que ele agora conseguia compreender e tranquilizar-se sobre o futuro. Porque o Deus que havia feito o que fez e que ele agora recordava, continuava o mesmo e continuaria fazendo de maneira graciosa, poderosa e santa a manifestação da sua bondade e do seu propósito na vida de cada um de nós. Na aflição, nem sempre nós refletimos assim, irmãos. Na aflição, nós nos tornamos pessimistas, negativos, incapazes de ver o que Deus está fazendo. Mas quando olhamos para Asaf, que inclusive, diga-se de passagem, tem um outro salmo belíssimo, em que ele expressa a angústia do seu coração até que ele entra na presença de Deus, Salmo 73, nós aprendemos com ele que é possível sim revisitar o passado, sem ficar preso por ele, ressignificando o presente, pavimentando o futuro. Hoje, essa igreja tem motivo para comemorar. Nós estamos completando 18 anos de existência, exatamente há 18 anos, um dia como esse, 31 de março, não de propósito, nós estávamos inaugurando essa igreja, organizando essa igreja lá no Centro Turístico de Tambaú. Alguém me pediu um resumo dos principais acontecimentos dos 18 anos para fazer uma história de Tambaú. Pensa num negócio fácil. A pessoa que me pediu com a maior simplicidade do mundo: pastor, dá para o senhor resumir? Eu disse assim, nem que eu tivesse 28 anos. Eu vou lá lembrar 18 anos de histórias. Eu fiquei, sabe, irmãos, com dois sentimentos que me vieram à mente. Puxa vida, como é que eu não consigo lembrar de tudo se eu vivi tão intensamente esse período? Você consegue entender? 18 anos aqui. 18 anos. Tem alguém aqui com 18 anos? Tem alguém aqui com 18 anos? Tem alguém aqui com 17 anos? Ah, tem você com 17 anos? Pois é. A sua idade, e você também. É como se sua idade toda fosse isso aqui.
E eu disse, meu Deus, como é que eu não consigo lembrar de tudo se eu vivi intensamente todo esse período? Mas, ao mesmo tempo, eu disse, puxa vida, como é que eu não consigo esquecer certas coisas se elas hoje não têm a mínima importância? Eu me lembro das coisas pelas quais, algumas delas, pelas quais eu me aborreci nesses 18 anos. Você já fez essa reflexão? No seu casamento? Na sua vida pessoal? Depois você para e diz assim, meu Deus do céu, elas eram tão pequenas. Nesses dias também meus filhos vieram me visitar. Eles vieram para o aniversário de 80 anos nos visitar, os 80 anos de minha mãe. E ficaram mais uma semana, estão voltando amanhã, então vocês imaginam como é que eu estou me sentindo, eu e Séfora, hoje. Foi rápido demais. Parte da programação que foi possível fazer com eles nesses dias nos levou a lugares onde a gente não viveu, ou não vive mais aqui em João Pessoa, que a gente viveu durante a infância deles. O apartamento onde eles cresceram, a praia onde eles iam brincar de bola, tomar banho de mar, fazer piscininha. Sim, eu já fiz piscininha. Não aquela da música. E também a reencontrar pessoas que os viram nascer. E todas diziam assim, mas como está grande. Sabe, percebi também nos olhares deles que as maneiras como eles viram o passado era completamente diferente. Para mim, a sensação que eu tive foi que cada vez mais eles vão, cada um para o seu próprio futuro, que será muito maior e muito mais extenso do que o passado que eu já tive com eles. Eles têm mais futuro do que eu tenho de passado com eles. O importante é que parte do passado e parte do futuro, deles e meu, nós vivemos juntos. Sabe o que é que acontece quando parte do passado de pessoas e parte do seu futuro vivem juntos? A gente dá o nome a isso de vida. Vida é quando parte do passado e parte do futuro se encontram. O que Asaf estava querendo nos fazer refletir é que o Deus que está longe do tempo e que não está preso ao tempo, intervém no tempo, e a maneira como ele intervém é o que nós chamamos de vida. Vida é o que Deus faz no tempo. Eu queria lhe dar 2 ou 3 sugestões de como você particularmente pode, refletindo sobre essa verdade, tomar algumas decisões sólidas e consistentes sobre como você vai lidar com o passado. A primeira delas, como eu acabei de falar, entenda, 99% das coisas do seu passado estão postas. O 1% que você pode fazer alguma coisa, certamente tem a ver com reflexões a partir das quais você tire lições e tome atitudes. Se for de pedir perdão, pedir perdão. Se for de se reconciliar, se reconciliar. Se for de pagar o prejuízo que você imputou a outros, pagar o prejuízo. Se for de refazer relacionamentos, refazer relacionamentos. Agora se foque no 1%. Não se amargure com os 99% sobre os quais você não pode fazer nada. Segunda dica que eu lhe dou. Tendo tirado as suas lições, coloque-as em prática. A vida não é um ciclo, mas ela tem ciclos. E alguns desses ciclos vão levar você a momentos semelhantes àqueles que você viveu antes. Mesmas decisões ou decisões semelhantes, mesmas situações ou situações semelhantes que vão exigir de você decisões. Se você não tirar do passado lições, você repete os erros. Você faz exatamente a mesma coisa. Existe uma tendência à repetição do erro, que é natural do ser humano, falho e imperfeito, porque, de fato, ele é pecador. Mas quando a gente aprende, alguma coisa muda. A mente muda. E aí aquele insight aparece, o Espírito Santo lhe traz esse discernimento, e você diz, eu já passei por isso. E aí você age diferente. O nome disso é mudança. Ela só é possível
quando você coloca em prática as lições do passado no presente. Finalmente, deixa eu lhe dizer uma coisa. O seu futuro, que é aplanado, pavimentado pelo seu passado e presente, ele inclui, ainda que você não queira, situações em que você não terá o mínimo controle. Na verdade, eu vou lhe dizer, talvez isso seja o que mais apavora as pessoas, o que mais angustia e torna as coisas ansiosas demais é quando nós olhamos para o futuro e dizemos assim, e quando eu... Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Deus que tomou conta de você até o presente momento, é o mesmo Deus que vai tomar conta até o último segundo da sua vida. O mesmo Deus. Não será necessariamente fácil, porque a vida é bela, mas não é fácil. Mas é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo aquele acerca de quem o salmista disse, o teu povo tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão, e Deus colocará Moisés e Arão, e mais do que isso, o Espírito Santo e o poder do Evangelho, na pessoa de Jesus e na palavra dele para guiar os seus passos, e você faz o que a você cabe fazer, e deixa que Deus conduz você como uma ovelha, que confia no seu pastor. A coisa mais importante na vida, irmãos, é quando a gente deixa Deus conduzir as coisas. Refletindo sobre aquelas coisas que nesses 18 anos na igreja, hoje não tem significado nenhum para mim, e que tinham em algum momento, eu olho e digo assim, mas puxa vida, teria sido mais simples se eu simplesmente deixasse Deus resolver. Sim, certamente eu teria que fazer alguma coisa, outros teriam que fazer alguma coisa, mas se Deus resolvesse, era muito mais simples, Ele resolveria. E eu me angustiei querendo tomar o lugar de Deus, quando é Deus que conduz a nossa vida, e não nós que conduzimos a nós mesmos. Você consegue confiar nisso? Então vamos pedir que isso aconteça. Você revisite o passado, ressignifique o presente, e aí prepare-se para um futuro na presença dEle, e para a glória dEle. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Se você entendeu essa mensagem, Deus falou ao seu coração, eu lhe convido a você colocar a sua vida diante de Deus. Seja o que for, seja o que essa mensagem lhe trouxe à memória, lhe trouxe à lembrança, saiba que Deus certamente conduz a sua vida. Ele é o único que pode fazê-lo, que quer fazê-lo. Ele é o único que faz. Ó Deus amado e querido Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos, assim como Asaf, diante de todas aquelas memórias, teve um momento em que precisou se entregar. Ele certamente não foi tolo de não olhar para o passado, quando o passado mostrava a angústia de momentos difíceis, mas também a manifestação do Teu poder e da Tua graça. Ele enfrentou o passado. Ele lidou com o passado como Tu querias que ele lidasse, de maneira franca, honesta e autêntica, sofrendo as angústias próprias de quem tem que revisitar o passado, mas ao mesmo tempo ele foi conduzido por Ti, para crer e confiar que o Deus que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Tu não és um Deus preso ao tempo, Tu és um Deus que controla o tempo dos homens. É assim que nós, Teus filhos e filhas que estamos aqui, nos entregamos a Ti na manhã desse dia. É assim que nós, como igreja do Senhor, nos entregamos quando chegamos a esse marco histórico de 18 anos. Para alguns uma maioridade, para nós uma maior dependência de Ti. Porque é assim que nós vemos, nesses 18 anos o Senhor fazendo, e é assim que nós esperamos que o Senhor faça na vida dessa comunidade, nos próximos anos, até que o Senhor volte, Tu que és o cabeça do Teu povo, o cabeça da Tua igreja, e que podes voltar a qualquer instante.
e nós estaremos muito melhor contigo do que estamos aqui na terra. Mas enquanto isso, Pai, nos ajuda a caminhar com Asaf nesse salmo, revisitando o passado e aprendendo com ele como marco e, acima de tudo, confiando que o Senhor conduz pelas lições que o Senhor nos dá, o nosso presente e o nosso futuro. Ó Deus, a mesma coisa que pedimos como igreja, pedimos que aconteça com cada vida que aqui está. A gente aqui, Pai, presa pelo passado, por causa da culpa, por causa da vergonha, por causa de decisões equivocadas, caminhos tresloucados que tomaram. Ó Deus, dá-lhes a graça, Senhor, do alívio de um peso sobre o qual eles não podem fazer absolutamente mais nada no dia de hoje. Podem sim aprender, revisitando o passado, ressignificando o presente, para que em outros momentos, em situações semelhantes, decidam melhor, façam melhores escolhas. Porque enquanto houver vida, há escolha a ser feita. E é isso que nós precisamos fazer a cada dia. Se há situações que precisam ser consertadas, relacionamentos quebrados que precisam ser consertados, restituições que precisam ser feitas, de prejuízos provocados por atitudes ou qualquer outra coisa, e que nós tenhamos condição de fazê-lo, dá-nos sim, Pai, coragem de fazê-lo, de voltar pelo mesmo caminho do qual nós fugimos, e ir atrás e consertar o erro. Mas se não houver, ó Deus, nos ajuda a descansar na Tua graça, Senhor, e a confiar que o Senhor perdoa, que o Senhor restaura, que o Senhor dá chances e mais chances, porque Tu és um Deus misericordioso. Não para que possamos levar essa misericórdia de maneira superficial e barata, porque a Tua graça não é barata, ela custou o Teu Filho morto na cruz, mas justamente porque Ele morreu, é que nós podemos usufruí-la. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém.